Imagens da Avenida Antônio Augusto Paes, na Vila Paz. O dia amanheceu com chuva fraca em Votuporanga, mas o calor continua. Olá, seja bem-vindo ao TVU Jornal desta quarta-feira, dia 23 de outubro. Hoje, em Votuporanga, podem ocorrer pancadas de chuva a qualquer hora. Neste momento, 26 graus. Vamos aos destaques desta edição. Remédios sem receita. Farmacêuticos já podem prescrever medicamentos como analgésicos e fitoterápicos. Buracos da 27. Má conservação preocupa motoristas que passam pela estrada vicinal Adriano Pedro Assi, conhecida como Estrada do 27. Jogos abertos do interior. Votuporanga está no 10º lugar na classificação geral da 2ª divisão. Agora, no TVU Jornal. Boa tarde. Boa tarde. Uma resolução do Conselho Federal de Farmácia permite que os farmacêuticos passem a prescrever alguns medicamentos vendidos sem receita médica, como os analgésicos e os fitoterápicos. O Conselho Federal de Medicina já avisou que vai recorrer da decisão. Em Votuporanga, integrantes da classe farmacêutica comemoram a conquista. A resolução regulamenta atribuições clínicas do farmacêutico que, por definição, constitui a ele os direitos e responsabilidades no que se diz respeito à área de atuação. Ela surgiu para habilitar o farmacêutico a atuar na área de farmácia clínica. É um campo que a gente já vinha atuando, mas ainda de forma não regulamentada. Com essa resolução, então, o farmacêutico está habilitado agora a prescrever medicamentos para o paciente que tenha sinais e sintomas leves. Por exemplo, um analgésico, medicamento para dor de cabeça, antitussígeno, antitérmico e alguns fitoterápicos. Em Votuporanga, os profissionais da área comemoram a conquista. Luciana é farmacêutica. Segundo ela, a nova regulamentação reforça o papel do profissional nos cuidados com os pacientes e determina como mais uma das funções dos farmacêuticos a participação em discussões de casos clínicos. Essa nova regulamentação do Conselho é uma conquista para nós, farmacêuticos, porque assim, isso só vem formalizar o que a gente já faz informalmente aqui atrás do balcão. Tá? Porque hoje a população, infelizmente, o Brasil ela tem uma saúde deficitária ainda, né? Porque se você vai no SUS, a consulta demora muito, né? Você está com dor hoje, você está com problema hoje. Então isso é uma vitória para a gente por isso, porque o que a gente já faz aqui informalmente no balcão, a gente vai ter documentado. Dona Maria Francisca e Dona Vera Lúcia concordam com a profissional e afirmam que preferem procurar primeiramente um farmacêutico antes de ir até um consultório médico. Vem direto na farmácia, porque a gente vai em postinho de saúde, tem que fazer 1001 coisas, você já está com a dor hoje, tem que marcar a consulta para a médica daqui a um mês. Aí até lá eu já morri. Então, vou na farmácia, vai tenteando até lá, né? E a senhora confia no farmacêutico? Confio, tenho os meus farmacêuticos de confiança. A decisão foi publicada pelo Diário Oficial da União no dia 25 de setembro deste ano, em comemoração ao Dia Internacional do Farmacêutico, e é válido apenas para medicamentos como estes que não necessitam de prescrição médica. E ainda, segundo o próprio Conselho Federal de Farmácia, os remédios considerados de menor transtorno correspondem a cerca de 30% das vendas efetuadas em drogarias de todo o país. Ainda, segundo os farmacêuticos, para melhor atender os pacientes, as farmácias devem contar com uma sala separada para atendimento clínico e um talonário de serviços farmacêuticos para anotações dos atendimentos e prescrições de medicamentos. E com isso, ganham os profissionais e também a população. A população, ela já tem procurado muito pouco, porque assim, para ela não muda, continua a mesma coisa. Ela vai vir, vai procurar o farmacêutico, eu queria conversar com o farmacêutico. Para ela, para a população não vai ter diferença, entendeu? Agora para a gente sim, é mais uma vitória, mais uma conquista que a gente alcança. Então, ganha a população e ganha também a profissão farmacêutica, né? Já que a população vai poder contar com mais um profissional da saúde habilitado em prescrever medicamento. E o reconhecimento da profissão farmacêutica também podendo atuar na prescrição. Além de poder prescrever medicamentos que dispensem a receita médica, o farmacêutico também poderá indicar plantas medicinais
drogas vegetais e fitoterápicos. A resolução também reforça o papel do farmacêutico nos cuidados à saúde do paciente e determina que é função deste profissional participar de discussões de casos clínicos. O Conselho Federal de Medicina afirmou em nota que vai questionar na Justiça a resolução. O questionamento do CFM está baseado na legislação que regulamenta a profissão do farmacêutico, que em nenhum momento coloca como atribuição deste profissional a prescrição de medicamentos. O CFM defende que cabe apenas a um médico o direito de prescrever medicamentos. E agora o assunto são os buracos que têm preocupado motoristas que passam pela estrada vicinal Adriano Pedro Assi, mais conhecida como Estrada do 27. Segundo o secretário municipal de obras, os trabalhos de recapeamento são feitos com frequência, mas não têm resolvido o problema. Por toda a estrada vicinal Adriano Pedro Assi, a estrada do 27, a situação é a mesma. Muitos buracos deixam a vicinal, que é bastante movimentada, principalmente por caminhões canavieiros, bastante perigosa. Aqui na estrada 27, muitos motoristas reclamaram sobre a falta de acostamento, buracos na pista e sobre a sinalização. Este homem trabalha em uma usina da região e diz que transita diariamente pela estrada. Ele conta que já quebrou a roda do carro após passar por um buraco. Já aconteceu de entortar a roda do carro, um dia que eu vim com o meu carro particular, que é esse aqui, e tive que arrumar a roda que entortou, de ter caído num buraco. Celso também reclama das péssimas condições da estrada. Ele diz que já teve prejuízo nos pneus, reclama da falta de sinalização e que os acidentes no trecho são comuns. Principalmente para pneu, roda, alinhamento, balanceamento, que desgasta muito e tem muito buraco na estrada. Questionado sobre a situação da estrada 27, o secretário de obras diz que o prefeito tem buscado a solução para o problema, que segundo ele vai além de uma operação tapa-buracos. Essa vicinal ela foi criada numa época que não se previa um tráfego tão pesado como é os caminhões de usina hoje, e a intensidade, o volume de tráfego aumentou consideravelmente e hoje nós estamos correndo, além do problema do asfalto, nós temos um problema muito sério, que é os acostamentos, não existe acostamento. Sobre os problemas mais urgentes, ele admite que a estrada será recapeada, mas que a solução será passageira. Por enquanto nós vamos tampando os buracos, tampamos aqui, abre outro lá e nós vamos levando, mas eu fico preocupado com isso porque muita gente reclama. Votuporanga poderá ganhar em breve um castramóvel para realizar a castração de cães e gatos e auxiliar a evitar doenças e outros problemas gerados pela reprodução desenfreada dos animais. A castração, ainda rodeada de preconceitos, também pode ser vista como um problema de saúde pública. Por isso, o procedimento é cobrado por grande parte da população e por profissionais envolvidos com a saúde animal. Quando se realiza o procedimento, promove-se a diminuição da população animal. Consequentemente, diminui os casos de maus tratos, abandonos e também doenças, como a leishmaniose, que tem preocupado a população de Votuporanga. Na cidade, vários casos em animais e humanos já foram registrados. Em alguns, houve morte de pessoas. Ela é um método mais eficaz, do controle de animais errantes, que servem também da transmissão das zoonoses, sendo as principais hoje no âmbito nacional e estadual e municipal, a raiva e a leishmaniose. Em Votuporanga são castrados 120 animais por mês. O serviço é oferecido de graça por uma clínica após agendamento no setor de controle de endemias e zoonoses. A pessoa deve se cadastrar junto à Secretaria Municipal de Saúde, no órgão chamado CCs, Endemias e Zoonoses, pelo telefone 3405-9786. Ela faz o seu cadastro, entra numa fila de espera e o animal, assim que tiver uma vaga, ele é chamado, e o animal é castrado. O vereador Mehed Meidão esteve em Araçatuba, onde conheceu a primeira unidade de esterilização gratuita de cães e gatos, conhecida como Castramóvel. O vereador está na luta para conseguir esse serviço, que, se implantado em Votuporanga, conseguirá aumentar o número de castração realizada. A ação é considerada um apoio a mais para resolver o problema. O Castramóvel, ele facilita no sentido de pessoas que não têm um meio de locomoção, para se locomover até as clínicas, e então o Castramóvel ele iria até as pessoas, nesse sentido ele facilitaria
no caso dessas pessoas. O serviço já é oferecido pela Secretaria de Saúde por meio de uma clínica veterinária. E uma boa notícia para a diminuição dos acidentes de trânsito em Votuporanga. Os radares e as lombadas eletrônicas instaladas em locais estratégicos diminuíram em cerca de 30% o número de acidentes. Atualmente, Votuporanga conta com 4 radares e 3 lombadas eletrônicas nas avenidas Emílio Arroio Hernandes, João Gonçalves Leite e Wilson Foz, e nas ruas Itacolomi, Tibagi e Minas Gerais. Segundo o secretário municipal de trânsito, estes são pontos que tinham grande incidência de acidentes na cidade. São pontos que foi estudado há 2 anos atrás, quando foi feita a implantação desses radares, dessas lombadas, locais onde existia um número relativo considerável de acidente. Então ele veio justamente com o objetivo de estar ocorrendo essa redução em acidentes nesses pontos colocados. Jaime é proprietário de uma garagem que fica no cruzamento da rua Minas Gerais com a Padre Isidoro Cordeiro Paranhos. Para ele, após a instalação do radar, os acidentes diminuíram consideravelmente. Antes o pessoal descia em alta velocidade, então não tinha tanto controle. E agora uma forma que o pessoal para, já sabe que tem um radar, então diminui a velocidade. Com isso, diminuiu bastante a frequência de acidentes que tinha aqui na esquina. Os radares e as lombadas eletrônicas começaram a ser instalados em Votuporanga a partir do dia 17 de outubro de 2011. Até o momento, foram aplicadas cerca de 7 mil multas, totalizando aproximadamente R$580 mil. Dinheiro que, segundo o secretário, é totalmente revertido para obras no trânsito. 100% da arrecadação dessas multas, elas são revertidas em investimento na parte de sinalização de trânsito. Como exemplo, a parte de pintura de solo, nas vias, a sinalização de emplacamento, sinalização vertical, compra de semáforos. Então são totalmente revertidos para a melhoria do trânsito no município. Criminosos furtaram um cofre de um posto de combustíveis na madrugada de hoje em Araçatuba. Eles arrombaram 3 portas utilizando uma marreta que foi abandonada no local logo após o crime. A empresa não divulgou a quantia levada. A polícia investiga o caso. Um jovem de 18 anos foi internado ontem em estado grave depois de ter 90% do corpo queimado durante um incêndio na casa dele em Andradina. O rapaz permanece na UTI do hospital e seu estado de saúde inspira cuidados. O Ministério Público abriu inquérito para apurar 55 denúncias de irregularidades nas obras do estaleiro do Rio Tietê, em Araçatuba. As irregularidades vão desde o projeto do terreno até a doação do terreno onde as obras estão sendo feitas. Um dos depósitos de galhos e materiais recicláveis de São José do Rio Preto pegou fogo no final da tarde de ontem. O incêndio foi de grandes proporções. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura trabalharam no combate às chamas. E no próximo bloco, as últimas informações sobre os Jogos Abertos do Interior. Nós voltamos já. Será lançado nesta sexta-feira, às 9h30 da manhã, na Câmara de Vereadores de Votuporanga, o Programa Paulista da Agricultura de Interesse Social. O programa tem como objetivo a comercialização de produtos da agricultura familiar. Todos os agricultores podem participar. O Estado é o principal comprador desses alimentos, permitindo a melhora da qualidade de vida dos que trabalham no campo. E o calor dos últimos dias deve continuar nesta quarta-feira. A umidade relativa do ar vai ficar abaixo da registrada nesta terça-feira, entre 41% e 58%. Mantenha o corpo hidratado e proteja a pele do sol, que vai aparecer forte durante todo o dia. Podem ocorrer pancadas de chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre 35 e 20 graus. Neste momento, Votuporanga registra 26 graus. A campanha de vacinação antirrábica, que teve início em Votuporanga no último sábado, vacinou cerca de 2.500 animais. A meta era de 10 mil animais.
A baixa procura pode ser justificada porque nos últimos 3 anos o Estado não forneceu a vacina. Durante esta semana, agentes do setor de controle de endemias e zoonoses estão percorrendo a zona rural da cidade. Hoje a vacinação acontece na Chácara Bom Dia, Fazenda Prata e Comunidade Piedade. Agora, mudando de assunto, há cerca de 1 ano, o projeto Olhos d'Água foi instalado em Votuporanga para dar nova vida às nascentes do córrego do Marinheirinho. Hoje, áreas de proteção permanente dentro de propriedades rurais estão cercadas e passam por um reflorestamento. O projeto é chamado Olhos d'Água. Foi adquirido através de recurso da Agência Nacional das Águas e está sendo implantado no córrego Marinheirinho, em Votuporanga. O Programa Municipal de Proteção ou Recuperação de Áreas Ciliares no entorno de córregos e nascentes é liderado pela Saev Ambiental e foi criado como principal estratégia de apoio à gestão do uso dos recursos hídricos do município. Ele tem como objetivo a proteção das áreas de preservação permanente das nascentes que estão localizadas na porção amontante da represa de captação de abastecimento público aqui do córrego do Marinheirinho. No início da implantação do projeto houve polêmica e principalmente preocupação de produtores rurais que tiveram parte da propriedade perto das nascentes cercadas com arame farpado. Segundo a bióloga responsável pela execução do projeto, hoje a conscientização é maior e a preservação das nascentes se mostra benéfica para os recursos naturais, para a população da cidade e para a qualidade do terreno nos sítios e fazendas. A presença de matas nativas perto de plantações, de cultivo agrícola, aumenta significativamente a produção dessas áreas. Por quê? Porque nessas áreas a gente tem a presença de animais que fazem controle biológico naturais de pragas, que são danosas a plantações. Nós temos também a presença de polinizadores, que são importantes para a produção de frutos. Então, essas áreas são extremamente benéficas para o produtor rural. Além do que, no nosso caso específico, a proteção dessas nascentes vai beneficiar ainda toda a população da cidade, porque essas nascentes elas abastecem o manancial de abastecimento público do município. O projeto visa promover a recuperação total ou parcial de 23 nascentes existentes na microbacia do córrego do Marinheirinho, bem como a recuperação de solo de uma área de 60 hectares. O trabalho é feito através da execução, levantamento e encabeçamento das curvas de nível. É o que explica a engenheira agrônoma responsável pela recuperação do solo. Dispõe de porções de terras disciplinadas no solo, de acordo com a declividade, o tipo de solo, e esse disciplinamento do solo, esse revolvimento dele, o fator principal é ele acomodar essa água, a água pluvial, disciplinar o escorrimento dela, facilitar a infiltração, de modo que ela não chegue até as áreas de preservação permanente e causem danos. E o trabalho de preservação ainda está longe de chegar ao fim. Nós teremos ainda educação ambiental e também técnicas de conservação de solo. Então, no momento, o que está sendo executado agora, que está em andamento, é a proteção das nascentes, no sentido de isolar, plantar e fazer a manutenção, troca das mudas que já morreram. É isso que está em andamento no momento no projeto. Jogos Abertos 2013. Votuporanga está no 10º lugar na classificação geral da 2ª divisão. A cidade ainda compete nas modalidades vôlei masculino, bocha, futebol, vôlei de praia masculino e feminino e natação. E na natação, Maurício Padilha já conquistou 2 medalhas, sendo uma de prata na competição dos 50 metros nado livre. E nos 100 metros nado livre foi medalha de bronze. E o TVU Jornal fica por aqui. Todas as reportagens desta edição você confere no nosso site tvunifev.com.br. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Uma boa tarde, até amanhã.